Olá, minha gente, está começando mais uma edição do Cidade Esporte e hoje é dia de entrevistas aqui no programa. Nós vamos bater um papo com o doutor Serpa de Lourenço, ex-delegado de Polícia Civil, jornalista, advogado, escritor e diretor social do Botafogo e ex-procurador do TJD da Paraíba. Ele vai falar do projeto Causos e Lendas do Futebol e bater um papo conosco sobre assuntos relacionados com o futebol da Paraíba. Nas rapidinhas do esporte, nós vamos falar também de 13 e de Botafogo. Os dois times entram nesse final de semana em campo com objetivos diferentes. O Botafogo precisa vencer o Náutico para se manter vivo com o objetivo da classificação e o 13 precisa vencer também o Confiança para se manter vivo pensando na Série C de 2020. E falando de Botafogo e 13, os dois clubes que jogam o clássico da última rodada da Série C podem fazer esse jogo em Campina Grande com torcida única. Foi o que sinalizou o Ministério Público. Então, essas rapidinhas nós vamos trazer aqui. Além de você conferir também aqui no programa a classificação geral da Série C e os próximos jogos, além das perspectivas de cada clube para se manter e para se classificar para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Então, tudo isso aqui no Cidade Esporte que está começando agora. De volta aqui com o Cidade Esporte, eu quero dizer a você que você pode acompanhar essa edição através dos canais da TV Cidade JP, pelo Instagram, pelo YouTube e também pelo Facebook, tá bom? Dado o recado, hein? Acompanha nossas edições, tem muita coisa boa do esporte da Paraíba, do Brasil e do mundo. E a gente começa já falando de Campeonato Brasileiro da Série C. Série C que tem nesse final de semana mais uma rodada. É a 17ª rodada do campeonato. Essa rodada é muito importante para os objetivos de Botafogo e também do 13 Futebol Clube. O Botafogo precisa vencer o Náutico. Vem subindo aí nesses últimos jogos, precisa vencer o Náutico para fazer 3 pontos e a partir daí pensar no último jogo contra o 13 para selar de vez a sua classificação. Eu explico já isso. Enquanto que o 13 precisa vencer o Confiança para poder pensar no jogo contra o Botafogo, em vencer também e escapar da degola e permanecer na Série C de 2020. Objetivos diferentes, que não são fáceis, nem para o Botafogo, nem para o 13, mas é preciso que nessas duas últimas rodadas os times mantenham aí o equilíbrio e aí a gente sabe que essa decisão de vaga para o Botafogo na próxima fase ou a permanência do 13 também vai depender dessa rodada, desse fim de semana, e aí tudo vai ser decidido na última rodada que acontece no dia 25 de agosto. Por falar nesse jogo entre Botafogo e 13, o Ministério Público, através do procurador Valberto Lira, anunciou que esse jogo pode ser de torcida única. Todo mundo sabe que em algumas ocasiões aqui na Paraíba, alguns jogos do Campeonato Paraibano, por exemplo, e os clássicos principais entre Botafogo e 13, Botafogo Campinense, Campinense 13, Campinense Botafogo, alguns deles foram realizados com torcida única, para evitar qualquer tipo de problema e confrontos entre torcidas do estádio. Ainda há pouco um torcedor do Botafogo acabou morto nesse confronto que o Botafogo teve contra o Globo lá no Rio Grande do Norte. Foi uma confusão com a polícia. Imagina uma confusão com torcedores adversários. Isso pode ser realmente, pode trazer um grande problema para o clube. Mas a diretoria do Botafogo, sabendo que trata-se de uma decisão contra o 13, vai querer sim a sua torcida em campo. E vão entrar com documento no MP para tentar convencer o procurador a aceitar a presença da torcida do Botafogo em Campina Grande para esse jogo aí contra o 13 Futebol Clube. O procurador Valberto Lira, ele já disse, que o jogo poderia ser torcida única, mas também pode ter um termo de conduta, um termo de ajustamento de conduta, melhor dizendo, assinado pelos clubes, e aí pode-se dividir as torcidas, pode diminuir a quantidade do torcedor do Botafogo, do torcedor do 13, isso aí vai ficar a critério dessa decisão que será tomada ainda esta semana. O jogo é apenas no dia 25 e pode ser tomada essa semana essa decisão. Agora você vai acompanhar aí na tela do Cidade Esporte a classificação atual do Grupo A da Série C,
que tem aí o Sampaio Corrêa liderando com 30 pontos, o Náutico é o segundo colocado com 27 pontos, o Confiança é o terceiro com 25, o Imperatriz é o quarto com 24, aí com 24 também tem o Botafogo na quinta colocação, Botafogo só no critério técnico é que perde para o Imperatriz. Já o Ferroviário é o sexto colocado com 23, o Santa Cruz é o sétimo com 22, o Globo é o oitavo com 16, o 13 é o nono com 15 e o ABC na última colocação com 14 pontos. O Botafogo, se vencer esse jogo que tem contra o Náutico neste sábado, aqui no Estádio Medão, o Botafogo vai a 27 pontos e sela sua classificação com a vitória diante do 13 na última rodada. Porque aí vai a 30, já carimba a passagem para a próxima fase. O Imperatriz tem 24 e tem 2 jogos também. O Imperatriz tem o seu próximo adversário, é o Ferroviário, lá no estádio Frei Epifânio em casa, pode ir a 27 pontos, e seu último adversário é o Sampaio Corrêa, lá no Maranhão, e aí também pode faturar 3 pontos, sendo fora de casa, e ir a 30. O que é que acontece para o Botafogo ficar com a vaga do Imperatriz, caso ambos cheguem a 30 pontos? O Botafogo precisa fazer pelo menos 2 gols a mais no saldo total, para chegar à frente do Imperatriz e obter a sua classificação já segura. Caso contrário, poderá ficar de fora mesmo com uns 30 pontos. O Náutico vencendo o próximo jogo já se classifica, Confiança vencendo o próximo jogo vai a 28, fica aí a 2 pontos da classificação ou 3 pontos para a última rodada. Enfim, esses têm chances de classificação. Até o Ferroviário, não, o Ferroviário vai só a 29. Mas Botafogo, Imperatriz, Confiança, esses 3 brigam aí pelas 2 últimas vagas, praticamente, do Campeonato Brasileiro, Grupo A da Série C. Os próximos jogos são os seguintes, você acompanha na tela aí. Sábado, dia 17, no Arruda tem Santa Cruz e Globo às 17 horas. No Frei Epifânio tem Imperatriz e Ferroviário às 19 horas. Esse jogo é lá em Imperatriz. Já no domingo, no Frasqueirão em Natal, tem ABC e Sampaio Corrêa, 19h15. No domingo também, no Batistão em Aracaju, tem Confiança e 13. Esse é o jogo de vida ou morte para o 13. Se vencer, se mantém vivo. Se perder, poderá dar adeus à permanência na Série C do ano que vem. No domingo, nós vamos ter no Almedão, 18 horas, Botafogo e Náutico. Aliás, esse jogo está na tela aí, marcado no domingo, mas não será no domingo, será também no sábado, às 17 horas, aqui no Estádio Almedão. Foi o que determinou a CBF, portanto, colocando aí todos os jogos no sábado, às 17 horas. Essa é a rodada de número 17, a próxima. E a última rodada, que pode ser a mais importante de todas, para alguns clubes, terá no dia 25 todos os jogos no mesmo horário, para ninguém ficar sabendo do resultado do outro. O Globo recebe no Barretão o ABC, que é o clássico lá do Rio Grande do Norte. O Sampaio Corrêa enfrenta o Imperatriz, que é o clássico lá do Maranhão. O Náutico enfrenta o Santa Cruz, é o clássico pernambucano. 13 Botafogo é o clássico paraibano. E Ferroviário e Confiança não é clássico local, mas é um jogo importante também para a classificação. Todos os jogos da rodada do dia 25 acontecerão às 17 horas, conforme determinou a CBF, tá bom? Então, nessas rapidinhas do futebol, a gente vai dar essa parada por aqui e a gente volta no próximo bloco já conversando com o doutor Serpa de Lourenço, que já está aqui ao nosso lado. Ele que é jornalista, é advogado atuante, foi delegado de polícia em Pernambuco, ex-procurador do TJD, ex-diretor social do Botafogo e é escritor. E é o fundador do projeto Causos e Lendas do Nosso Futebol. A gente volta já para conversar com essa autoridade. Muito bem, voltando aqui com o Cidade Esporte, e como já falei, hoje é dia de entrevista. E o nosso entrevistado de hoje é o doutor Serpa de Lourenço, uma das personalidades importantes do esporte da Paraíba, ele que também é colunista do Jornal União, todos os finais de semana tem sua coluna aí indo ao ar nas páginas do Jornal União. Foi auditor do Pleno do TJD, também foi procurador do TJD, ex-diretor social do Botafogo com um projeto muito bacana, eu vou falar já já. Além de ser jornalista, advogado e ex-delegado de Polícia Civil lá em Pernambuco. Doutor de Lourenço Serpa,
Prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Obrigado por ter aceitado o convite. E queria que o senhor já falasse aí da sua trajetória na vida, como se deu essa dedicação ao esporte e como o senhor criou esse projeto maravilhoso, que é o projeto Causos e Lendas do Futebol, onde já aconteceram diversos encontros especiais com ex-atletas, ex-dirigentes, pessoas voltadas ao esporte. E também o senhor possa falar um pouquinho da sua passagem pelo Botafogo como diretor social. Ronaldo, seja bem-vindo. Inicialmente, quem agradece sou eu, a satisfação é toda minha. E dizer que o nosso projeto, na realidade, eu já acompanhava o futebol paraibano desde 1972, isso fisicamente dentro dos estádios. O antigo estádio Olímpico, depois a Graça e a partir de 75 foi a inauguração do Almeidão e do Amigão. E em 2013 eu tive o prazer e a satisfação de ser convidado para ser o diretor social do Botafogo, o meu clube de preferência aqui Sim. no nosso estado. E dentro do Botafogo, a gente teve aquela ideia, aquela luz, vamos dizer assim, de criar uma homenagem aos ex-atletas do clube, aqueles que com o tempo escreveram a história, a brilhante história do clube, do Botafogo. Pois bem, e a gente criou a comenda Nininho Fiapo de Ouro, um certificado e também entregavam uma camisa com o nome do atleta dentro do estádio Almeidão. Nininho, para o torcedor que talvez não conheça, foi o jogador mais importante, ou seja, foi o maior ídolo da história do Botafogo. Bem verdade que ele jogou pouco tempo, mas tinha um futebol brilhante, por isso era chamado de o Fiapo de Ouro, que jogou muito tempo com o pai do meu querido cinegrafista Valdo, que está aqui, que é filho do Valdo zagueiro, e naquela época Nininho se destacou como uma grande promessa para o futebol brasileiro. Infelizmente faleceu por conta de um detalhe em uma cirurgia que foi fazer e deixou muita saudade. É verdade, ele faleceu aos 23 anos. 23 anos de idade. Começo da carreira, né? Através de uma cirurgia que hoje é corriqueira. Verdade. Não acarreta esse tipo de problema. Pois bem, e a gente começou a convidar esses jogadores para, dentro do Almeidão, a gente fazer essa homenagem. Né? Então, logo em seguida, o editor do Jornal União, nosso querido amigo Geraldo Varela, convidou para eu começar a escrever naquele jornal a crônica Causos e Lendas do nosso futebol. Então, já estamos com 4 anos no Jornal União, do Jornal União, prestigiando esses jogadores do passado, ex-cronistas do passado, ex-árbitros de futebol do passado, dirigentes, e também já estamos na Rádio Tabajara, no programa do nosso querido Jorge Blau, dia de domingo. certo. Com a mesma crônica que a gente faz no sábado no jornal A União, ela é gravada e difundida na Rádio Tabajara. Logo em seguida veio o grupo no WhatsApp, denominado Causos e Lendas do nosso futebol, que temos o prazer de ter a sua participação. Muito bacana, por sinal. A gente conhece muitas histórias, a gente aprende muitas coisas, porque a história do futebol, principalmente quando se refere ao futebol da Paraíba, Serpa, ele tem uma memória um pouco apagada. Você não encontra aqui uma memória do futebol. Por exemplo, eu lancei na época, quando eu estava no rádio, inclusive foi na Tabajara, um programete chamado Cadê Você? A gente tinha aquela trilha sonora de Moacir Franco, né? Cadê você? Cadê você? Você passou. E a gente trazia, mas a gente sentia dificuldade de encontrar essas personagens, porque não se tinha memória. Nós não temos na federação um memorial, não temos um museu do futebol, não temos nada. É preciso de abnegados, assim como você, como as pessoas que colaboram nesse grupo e nesse projeto, para a gente poder aprender alguma coisa. É verdade, Ronaldo. Nós não temos esse cadastro, nós não temos esse registro que era para ter do nosso futebol. E eu comecei a fazer aos poucos, né? Então,
Valdeci Santana, Chico Matemático, e um ia chamando o outro. Hoje, Ronaldo, eu já não estou indo atrás. Eles estão me procurando. Através do WhatsApp, através do e-mail, através do meu telefone, entendeu? Então, hoje existe matéria-prima para eu escrever com bastante calma essa crônica e também o próximo livro, que já está bem encaminhado. Certo. Né? Então, depois do livro, que eu trouxe mais um aqui, queria mostrar o Causos e Lendas do Nosso Futebol, esse foi o primeiro lançado pelo de Lourenço Serpa. Está aqui, ó, você pode acompanhar. Eu vou mostrar. Eu queria, inclusive, que Valdo fechasse aqui na câmera também. Eu estou mostrando nessa câmera, mas eu quero nessa aqui agora. Fecha aqui esse livro. Então, é um trabalho muito bem feito do Serpa de Lourenço. Temos aqui também a sua biografia na parte de trás do livro. E acredito que é um livro que conta muitas coisas maravilhosas do nosso futebol. Então, depois do livro, começaram a me cobrar, tá certo, que a gente fizesse um evento e que esse evento fosse anual. Então, surgiu o primeiro encontro de desportistas paraibanos, que nós tivemos o prazer de realizá-lo em 2018, em uma grande churrascaria da Praia de Tambaú. Quem foi convidado para esse evento? Ex-jogadores, cronistas, ex-dirigentes e os torcedores. Então, é uma forma da gente juntar essas pessoas que vêm mensalmente contando, preservando a história do futebol paraibano, numa noite de premiações, de congraçamentos. E graças a Deus já realizamos o segundo evento. Estamos realizando sempre no mês de maio, no final do mês de maio, como forma de prestigiar aqueles que moram fora. Para se ter uma ideia, este ano nós tivemos ex-jogadores que passaram aqui na Paraíba, mas que hoje residem em Fortaleza, em Recife, em Natal, em Campina Grande. Tá certo? Se inscreveram com antecedência, vieram a João Pessoa e nos deram esse grande prazer, uma noite maravilhosa. Dentro desse projeto, quando você estava no Botafogo, eu me recordo que eu acompanhei muitas vezes aquelas homenagens feitas ali antes do jogo começar, era uma coisa espetacular, e você trazia para o estádio pessoas que fizeram a história do futebol paraibano. Aquilo foi um negócio muito marcante. E aquilo acabou no Botafogo, eu não entendo por quê. Botafogo, um time tão rico na sua história, mas um time que falta ter, talvez, me perdoe alguns diretores, mais criatividade na sua parte social, na sua parte de valorizar quem fez a história do clube, do seu próprio memorial de atletas. Eu entrei uma determinada vez na sede do Botafogo e fui lá numa sala, por sinal muito bem elaborada, com muitas fotos de títulos e conquistas. Eu senti a falta da foto de um dos grandes ídolos do Botafogo também, que foi o Ferreira, ponta esquerda, que jogou com Pelé. Eu até perguntei. Então eu acho até que quem tiver fotografias assim do passado, de atletas do tempo antigo, né, tragam para o Causos e Lendas, tragam para o Botafogo, se for atleta do Botafogo, leve para o Auto Esporte, se for do Auto Esporte, porque isso é importante guardar essa memória, né, Serpa? É muito importante. Esse trabalho que você faz, sem sombra de dúvida, é um trabalho muito bacana, tem tido um efeito espetacular e com certeza esse trabalho só tende a crescer. E que tenhamos mais e mais e mais histórias, né, do futebol. E temos já outros projetos para, por exemplo, já estou formatando uma exposição do futebol paraibano. Eu tenho camisas, tenho livros, tenho revistas, tenho documentos, então futuramente a gente vai lançar esse projeto. Mas você falou aí em Ferreira, foi um dos primeiros que eu tive o prazer de homenagear dentro do campo. Porque na época eu era garoto, quando ele foi para o Santos de Pelé, e era uma lenda. Né? Ferreira primeiro passou 8 meses no Cruzeiro, retornou para João Pessoa, né? Foi para aquele torneio de integração em Goiás, em 73, 72 e 1, né? 71. E lá ele estourou. Aí foi convidado para ir para o Santos de Pelé. Depois ele foi emprestado ao México, né? Um time do México, retornou e foi para o Mareira, do interior de São Paulo. Então, Ferreira já esteve nos nossos 2 encontros. A gente localiza com antecedência, entrega a eles uma camisa, né, que só participa do nosso encontro com a camisa, que por sinal
Esse ano foi essa aqui bonita com as cores do estado da Paraíba. Isso. Tá certo? Com os nossos anunciantes aqui. Que ajudaram no projeto, que ajudaram, né? Vem sempre ajudando no projeto. E essa camisa a gente tem o prazer, Ronaldo, de lhe entregar, porque esse ano você, muito obrigado, por compromissos profissionais, você teve que tive que viajar e faltei. Né? Eu viajei para Bahia. O nosso primeiro encontro, você esteve lá, tá certo? Não só como bacana, né? mas como presidente Causos e lendas do SEB. futebol, segundo encontro de desportistas, foi no dia 24 de maio 24 de maio. de 2019. É sempre numa sexta-feira. E eu vou guardar com muito carinho, até porque eu gosto de ver a memória do futebol viva, a memória do futebol paraibano. Quando você for preparar a exposição sobre o futebol, eu tenho algumas obras em casa que eu posso lhe servir para você e colocar lá. A CEP também tem, eu tenho em casa. Eu tenho inclusive um livro que eu ganhei agora do meu amigo Júlio César, eu trouxe aqui e apresentei, que fala de um jogador paraibano chamado Campinense, que jogou muitos anos na Europa, era de Soledade, faleceu em Soledade também já assim um pouco abandonado na carreira, mas foi um cara que fez história aí, pouquíssimo conhecido na Paraíba, mas foi um cara muito conhecido na Europa, né? Então eu estou pronto para lhe ajudar nesse ponto de vista. Serpa, vamos falar um pouquinho, o Causos e Lendas do Futebol, se as pessoas quiserem ajudar, pode passar o telefone aí, o e-mail, como é que você faz para mandar material? Na realidade já é um movimento que pertence a todos. A todos. A gente teve a ideia, a gente criou, mas já é uma coisa que massificou aqui no nosso estado. Então quem quiser fazer contato, o meu telefone, que é o WhatsApp também, é o 99988 1435. Teremos o prazer de fazer contato e também de ingressar essas pessoas no nosso grupo, no nosso convívio, certo, né? É muito salutar, quanto mais a gente somar essas pessoas que venham discutir o futebol sem aquele intuito de brigar, de discutir, mas que venha para acrescentar, que venha para somar, verdade. Entendeu? A gente está às ordens. É muito importante isso aí. Agora a gente vai dar um pulinho, sair do Causos e Lendas do projeto, para falar de Tribunal de Justiça. Você foi membro, auditor do Tribunal de Justiça Desportiva na Paraíba, foi procurador também do tribunal e foi justamente na época que foi instaurada essa Operação Cartola no futebol. Muitas coisas dessa operação eu ainda não entendi, né? Algumas denúncias, áudios, coisas relacionadas com essa falcatrua, essas coisas que acontecem dentro do futebol, mas eu queria a sua opinião. Como é que você vê essa Operação Cartola hoje, que já levou tanto tempo e até agora eu pelo menos estou notando que ela está enfraquecendo e eu tenho a impressão que vai acabar sem dar absolutamente nada. Até porque tem pessoas envolvidas nela, que foram envolvidas, que têm história limpa, né? E eu não entendi porque de repente essas pessoas apareceram, eu acho que saíram pegando todo mundo, pessoas como alguns dirigentes que são limpos no futebol, árbitros mesmo que foram envolvidos sem... Eu queria a sua opinião sobre essa operação, Serpa. Ronaldo, na verdade, a Operação Cartola, ela já terminou, né? Em termos policiais, quem estava fazendo a investigação. Até porque você é delegado de polícia também, e um delegado muito conceituado de Pernambuco, e por isso que eu estou forçando e perguntando sobre a operação. E ela já se encontra na seara judicial, né? O Ministério Público já ofereceu denúncia contra todos, entendeu? Uns 3 ou 4, como você falou, o Ministério Público não encontrou nenhum indício para o oferecimento da denúncia e eles saíram do processo, né? Eu acredito até que tem mais gente em condições de também sair desse processo, mas o processo ainda vai andar, né? Muita gente já prestou depoimento, entendeu? E eu acredito que em breve a Justiça vai dar uma resposta, né? Até porque, sem fazer nenhum juiz aqui de valor, as gravações mostraram muita coisa. Por mais amizade, conhecimento que a gente tem, que a gente gosta do nosso futebol, a gente não pode negar que não houve, vamos dizer assim, procedimentos ilegais, né? Essa composição atual do Tribunal de Justiça da Paraíba, ela já começou com uma polêmica. Foi criada, porque pelo que eu conheço do tribunal, são membros indicados
por alguns setores do esporte, como por exemplo, né, os clubes indicam, a imprensa indica, o sindicato do Zap indica, a federação indica, e já houve a primeira polêmica. O presidente do sindicato do Zap, Emanuel Diniz, já disse que não indicou o membro que está lá representando o sindicato do Zap. Ele indicou um e o tribunal colocou outro. Para que esse outro entre no lugar do que foi indicado? Quem é que dá esse crivo e assina isso aí? Ronaldo, na realidade, eu até queria deixar aqui claro também que eu renunciei antes. Verdade. Eu renunciei o cargo do Tribunal de Auditor, que muito me honrava, justamente depois da Operação Cartola. Eu cumpri todos os meus processos e achei por bem, pelo meu nome, sair do tribunal, mesmo dizendo que lá nós tínhamos pessoas de primeiro grau, pessoas que honravam a função. Com relação a essa denúncia que o presidente do sindicato, porque a composição do pleno, nós somos 9 auditores, tá certo? O pleno é composto por 2 representantes da UAB, representantes do sindicato do ZAR, 2 representantes da federação e dos clubes, tá certo? Então, isso aí forma o nosso tribunal. E todos os estados da federação funcionam dessa maneira. Para nossa surpresa, né, veio essa denúncia do presidente do sindicato, que ele não ia fazer uma denúncia dessa sem embasamento. Então, se alguém trocou o nome, foi lá na federação. Porque é a federação quem se encarrega de juntar esses nomes, de dar posse à federação e o Tribunal de Justiça Desportivo Superior, que veio dar posse aqui. Felizmente. Quer dizer, então a composição do tribunal é preciso ter o crivo da federação, a indicação. Eu mesmo, agora, no período que eu passei lá, eu fui indicado pelos clubes. Esse tribunal, Serpa, ele pode ser destituído? Caso o sindicato entre com uma ação, aonde deve entrar com essa ação? Pelo menos anular aquela designação, aquela nomeação de uma pessoa que não constava em nenhuma lista, né? Aí que se procure, até aproveite a oportunidade aqui, tá certo? Que o próprio Ministério Público tem que saber quem foi que incluiu aquela pessoa não relacionada, né? Porque isso aí vai tirar a credibilidade do tribunal. Isso afeta o nosso futebol. Isso afeta. Como afetou a Operação Cartola. O indicado seria o doutor Luiz Pereira da Silva, era um advogado também, e entrou no lugar dele outro Luiz, que não é o Pereira da Silva, é outro membro lá, eu não me recordo bem o nome, e acabou entrando. Agora, é uma coisa que, logo após uma situação toda dessa, uma nova administração se instala na federação, já começa dessa forma, então é sinal de que a gente já fica desconfiado do que será daqui para frente essa situação. Eu não estou aqui acusando os membros do tribunal, mas eu estou acusando a forma de como houve a denúncia, né? Como aconteceu a denúncia, e acusando a forma de como nomearam uma pessoa que não foi indicada pelo sindicato. Inclusive, eu vou fazer um convite ao Emanuel Diniz para ele vir aqui no programa e a gente bater um papo também sobre essa situação. E ainda voltando a falar de Tribunal de Justiça Desportiva na Paraíba, o SERPA está fora do processo de justiça desportiva definitivamente. Definitivamente. Eu acredito que já dei minha contribuição, como na época dei ao Botafogo, né? Entendeu? Agora eu quero ficar mais com a imprensa, nessa função de cronista, de fazer aquilo que eu gosto. Fazer o que gosta. E registrando, documentando. Como você conhece também o futebol paraibano, dê uma palhinha em relação a esse momento que vive o Botafogo, porque o Botafogo começou bem demais, depois sofreu uma queda danada no meio da competição e agora recuperou-se em 2 jogos e há ainda a esperança da classificação. Mas tornou difícil o que era mais fácil, né? É a que morre, né? Principalmente para o torcedor, aquele que é apaixonado e que gosta. O plantel do Botafogo mostrou que é bom. Verdade. O comandante do Botafogo, técnico, mostrou que sabe. E o time foi tricampeão paraibano.
o time foi vice-campeão do Nordeste. Lembrando que o Botafogo não passava da primeira fase da Copa do Nordeste. E passou tá dessa certo? vez. E no primeiro turno, vamos denominar assim, no primeiro turno da chave A da série da chave A da série C, ele foi quase o primeiro lugar. Ele estava muito bem, né? Quer dizer, desaprender a jogar da noite para o dia, eu não acredito. Né? Então, vamos ver se... Acredita que o Botafogo passa. Eu acredito que ele passa. E o 13? E eu acredito que o 13 também não vai cair. Entendeu? Eu acredito no futebol paraibano. A gente tem que acreditar e ser realmente esse... Eu digo sempre que sou um grande esperançoso em ver esse futebol sair de uma terceira divisão e migrar para uma segunda divisão, pelo menos uma segunda divisão. Né? E lembrando que essa Série C, ela é muito difícil. E quando o clube torna ela mais difícil, fica pior. Porque o Botafogo teve uma sequência de jogos e acabou. Mas faz parte de quem disputa. Bom, gente, a gente está terminando o nosso Cidade Esporte de hoje. Você está vendo aqui uma garrafinha. Isso é um brinde que foi dado, né, Serpa, no Caos e Lenda, às pessoas que compareceram. Ele trouxe aqui também para nos apresentar, além do livro que foi lançado e a camisa com ele de presente. Quero agradecer ao Serpa mais uma vez por ter vindo aqui ao nosso programa e pedir a você que confira, né, essa edição do Cidade Esporte nas redes sociais. Portanto, Facebook, Instagram e YouTube, canal TV Cidade JP. Tá bom? A gente vai se ver aí na próxima edição, se Deus quiser, com mais informações, notícias esportivas e mais entrevistas. Um abraço a todos e até a próxima edição.